6h37. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Bom dia, Doralice. Bom dia, Máximo. Bom dia, Jana. Bom dia, Sânia Lima. Bom dia, Fábia Siqueira. Bom dia, Tassi Rocha. Bom dia, Gustavo. Bom dia, mais 4 pessoas. Bom dia, Gilmar Bezerra da Silva. Bom dia, bom dia, bom dia. Tava com saudade, né? Agora essa semana eu vou fazer live todos os dias. Bom dia, Flávio. Bom dia, Rafaela Lopes Teixeira. Bom dia, Cláudio Fontela. Sônia. Bom dia, Salles. Bom dia, Simone Figueiredo. O pessoal acorda cedo, né? Ótimo dia, maravilha. Como é bom voltar a fazer lives, né? Bom dia, Tassi. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Aninha. Você tá com saudade também. Fico com saudade de fazer lives, né? Mas, né, a tese estava me judiando. Agora só vai. Liz Lopes, bom dia. Marcelo Rosa, bom dia, Lima. Bom dia, Mônica de Assis. Bom dia, Ana Bortolini. Bom dia. Dia 13 de dezembro de 2021. O ano tá acabando. Bom dia, Neia. Bom dia, Cássia. Bom dia, Angélica. Bom dia. Estão chegando, né? Final do ano chegando, mas daí? Você já tomou as suas... Já fez suas metas para 2022? Bom dia, Karine. Bom dia, Luciano. Tenho água? Tenho água. Vamos embora. Começando de volta. Receber hoje o professor César, para conversar sobre projetos de lei. Muito interessante, para não dizer fora da curva, né? Bom dia, Sabrina. Bom dia, Luiz. Bom dia, Lucilene. Bom dia, doutor Diogo. Bom dia, MP Advogados. Cláudio Sidério. Danilo. Renata. Galera chegando cedo por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos nessa. 6h39. Você está ao vivo aqui na melhor programação de registro de imóveis desse país. Pode ter certeza. Só em 2021 são mais de 250 lives sobre registro de imóveis. Nem todas disponíveis, porque muitas estão nas plataformas, plataforma dos alunos, mas a maioria aqui e no YouTube. Muito bem. Meu convidado já está por aqui. Deixa eu ver se ele já apareceu aqui. Vamos ver se deu certo. Seis e 39. Bom dia, professor. Meu caro, muito bom dia, muito bom falar com você, meu querido. Muito bom, muito feliz, na verdade. Muito feliz. Que bom. Você fala de onde, professor? Você está onde? Estou em São Paulo. Hoje eu estou em São Paulo, na verdade. Eu tenho uma casa em Mogi das Cruzes, aqui no interior de São Paulo, mas hoje, por conta dos últimos compromissos que a gente tem com as faculdades, né? A gente está final de ano, é um negócio tenebroso, né? Nós temos que entregar as notas. Hoje eu tenho uma banca de mestrado para acompanhar ainda, de um aluno meu, que eu fiz orientação. E, na verdade, foi até esse um ponto interessante. Quem nos uniu foi a Tatiana Galardo, que é uma grande amiga. Obrigado, ela fez a ponte. Logo de cara, eu já quero citá-la, porque ela é uma queridíssima. Você está muito bem acompanhado. Eu que falei com ela... A Prof. Tati, ela foi minha aluna, tu sabe, né? Ela foi minha aluna num curso de prova oral de cartório. Sim, ela falou assim, e assim, eu já sabia, já te conhecia, sabia do seu... É impressionante a potência, professor Salomão, que você é no Instagram e também no YouTube, porque, assim, tem até um Instagram, mais ou menos e tal, mas logo quando você postou ontem que nós estaríamos juntos, assim, acho que foram 50 seguidores, assim, uma única saraivada, assim. Eu tenho certeza que o caminho inverso não aconteceu, mas eu estou muito feliz de poder estar falando com você e falar sobre registro de imóveis. Minha esposa, fiquem sabendo, já trabalhou com Jacomino durante muitos anos aqui em São Paulo, então você saiba aí que eu tenho um carinho gigantesco pela atividade extrajudicial, né? E essa é a linha de pesquisa do programa de mestrado. Lá nós temos muita gente da atividade e não há, acredito eu, entidade com maior capilaridade, não só de registro de imóveis, é claro, mas registro civil. Eu fico muito feliz para poder falar da sua audiência e conversar com você sobre esse tema que a gente vai poder falar um pouco hoje, um tema que me é muito caro, muito querido. Pois eu gostei muito do tema. A Tati me disse, né, olha, tem uma live aí, professor, trocar uma ideia contigo. Eu disse, legal, comecei a examinar também, e eu conhecia pouco o projeto de lei,
mas ele é interessante, ele atinge em cheio o registro de imóveis, claro, né? Todo o sistema de garantias, e parece que cada vez mais o Estado quer se desprender dessa publicidade extremamente material da Terra, né? E ir para o mundo virtual, né? Mas é muito interessante. Então, primeiramente, obrigado por estar aqui no programa hoje. A gente, como sempre, traz temas bons de registro, mas é uma satisfação ter o professor aqui, sabendo que o professor lida em mestrado, doutorado, com alunos que também são colegas de classe, ou são concurseiros, ou advogados. Então, é algo que interage muito com essa parcela dos estudantes e dos profissionais. Obrigado, professor. Bom, vamos conversar então sobre esse projeto de lei aí. Na primeira vez que nós falamos, estava algo ocorrendo. Depois da segunda vez que nós falamos, você já me disse, olha, já deu uma mudada em algumas coisas. Que pé está hoje esse projeto? Deixa eu explicar para você. A primeira coisa que é muito importante que isso começou por conta da atividade da advocacia que nós exercemos. Nós trabalhamos muito com direito condominial aqui em São Paulo. E logo quando um artigo do colega de vocês aí do Rio Grande, do Fernando Rodrigues, do professor Guilherme Magalhães e da professora Cláudia Lima Marques, eles fizeram uma análise dessas MPs que estavam acontecendo pelo Ministério da Economia, e eram duas MPs assim, que se trabalhava com o IGG e com os agentes de garantia. Ela era uma coisa mais pontual. E nós fizemos uma análise com uma crítica inicialmente do controle da garantia por conta da segurança jurídica das execuções das dívidas condominiais. Você deve se lembrar bem daquela confusão toda do STJ durante muito tempo, de que se o compromisso de compra e venda o promissário comprador poderia ser réu no processo. E assim, toda vez que você mexe com o instituto, que eu gosto de dizer assim, que é praticamente um dogma jurídico, os direitos reais são dogmas que nós colocamos na nossa cabeça, porque vem assim desde 1900 em Guaraná com Rolho. Nós mexemos com o instituto sensível e cria uma certa instabilidade. Então, esse foi o primeiro momento que nós tivemos, eram duas MPs, uma para poder criar o agente, outra somente para poder falar do IGG. E aí, de repente, do segundo tempo, eu acho que eles entenderam que, com certeza, leram alguns artigos, e aí eles mudaram tudo e falaram assim, olha, não dá para ser por MP, porque acho que não é nem pertinente falar sobre MP, apesar que a gente sabe que até a própria lei do bem de família entrou em vigor por meio de MP, a gente sabe disso. Depois ela foi convertida em lei no passado, você deve se lembrar bem. Mas agora colocaram no projeto de lei, que é o 4.188, que o grande problema é que, na verdade, ele tramita atualmente sobre o critério de urgência. Então, por exemplo, o prazo para apresentar as emendas praticamente venceu em uma semana. Então, há uma ideia do governo de que a gente tenha uma evolução muito rápida nesse tema, porque eles têm um interesse muito grande nesse sentido. Na verdade, é uma pressão do mercado, né, meu caro? Você sabe que... E eu vi que ele atinge a hipoteca e a alienação fiduciária, além do penhor da Caixa, que perde o monopólio de fazer o penhor, pelo que eu vi, né? Mas eu brinco que nós vamos poder ter o Trato Feito Brasil agora. Não sei se você assiste no History Channel lá, o pessoal lá vai ter casa de penhores agora aqui em São Paulo, por exemplo. É isso aí. Mas a hipoteca me parece, eu já vou, claro, o professor já vai explicar, mas a hipoteca me parece que eles vão tirar da UTI. Parece que eles vão tirar ela da UTI, porque é um instituto clássico dos direitos reais, talvez um instituto que tenha sido a semente do registro de imóveis, porque ela antecede ao livro de transcrições no Brasil. Então, a hipoteca é um clássico, né? Os livros mais antigos, lei hipotecária, os registradores adoram, né? Qual é o registrador que não tem um livro da lei hipotecária, né? Se não tem, vai ter, porque todo mundo tem na prateleira. E ela, com a chegada da alienação fiduciária, lá em 97, ela ficou fragilizada, né? Porque era demorado para executar ela. Mas agora parece que eles vão trazê-la, vão tirar ela do respirador e vão botar a passear no pátio, né? Você sabe que, Salomão, eu sempre gostei de fazer a diferença do professor Moreira Alves, da diferença entre direitos reais de garantia e direitos reais em garantia. Não sei se você gosta dessa terminologia, que é o direito real sobre coisa própria e o direito real sobre coisa alheia. Para mim, a hipoteca, né, apesar de ser um grande entusiasta da extrajudicialização de vários temas, assim, quando há, vamos dizer assim, situações de execução, quando há situações, muitas das vezes, de conflitos, muitas das vezes entre as partes, a retomada extrajudicial assim, tem que ser muito clara para mim.
já existe, se você for ver na lei do Sistema Financeiro da Habitação, a possibilidade da execução extrajudicial da hipoteca, que ela não é utilizada mais. O que eu escutei esses dias do nosso amigo Brandelli, ele falou assim, César, se você for ler somente o Código Civil hoje em dia, você já não sabe mais nada de direitos reais, porque está tudo espalhado, assim, emaranhado, reurb. Está muito difícil estudar direitos reais hoje em dia. Mas me parece que nós vamos ter o mesmo sistema, um critério muito próximo da alienação fiduciária em garantia de consolidação da propriedade. E aí juntamos ou aproximamos as duas ferramentas que acabavam tendo uma distinção muito grande entre elas quanto à efetividade, né, da garantia, e simplesmente trazemos ela de par a par, porque eu vou poder fazer, de fato, agora a execução extrajudicial da própria hipoteca, e aí ela volta a ser um player, né? Ela volta a ser um produto, que eu acho que no final das contas, quando você lê lá, por exemplo, a carta que foi encaminhada pelo presidente da República, pelo Ministério, ele fala assim, olha, o que nós queremos aqui é um pool de novos serviços, a gente quer uma forma de facilitar, e assim, de verdade, eles entendem que a atividade registral é um movimento de burocracia. Mas vou te dizer, viu, nesse projeto de lei, eles foram um pouco, assim, eles foram um pouco mais sensíveis nessa ideia de se tirar o monopólio completo, de se dizer que se há esse tipo de garantia registrado, nenhum outro crédito pode ser habilitado na matrícula, que era uma situação que estava prevista nas duas MPs, e até tenta colocar outras coisas. Na verdade, a gente poderia ter uma live de 5 horas, porque você percebeu bem, ela mexe com Eu fui ler, assim, o projeto. É impressionante. Agora, uma questão interessante. Traz a hipoteca de volta para o mercado. E aí, claro, a hipoteca é um instituto que permite graus. E isso é um grande facilitador daquele cidadão que tem uma, duas propriedades, precisa girar e a dívida está quase quitada e ele não podia dar de novo em garantia. Então, há um ressurgimento. Mas a alienação fiduciária sempre foi um instituto que não admitia graus. Não admite ainda. Né? Mas sempre houve uma intenção do mercado, né, professor, em querer criar um segundo grau de alienação fiduciária ou algo parecido. Parece que nessa medida, nesse projeto de lei, há algo assim, né? Sim. Na verdade, há não somente isso, né? Assim, o engraçado é que nós poderíamos fatiar a lei em várias frentes, mas vamos tentar ficar presos, de certa forma, aos pontos que eu acho que são muito importante. Eu escrevi no meu doutorado sobre a aplicação da boa-fé objetiva nos negócios jurídicos reais, sabe? Eu sempre fui, um grande entusiasta dos direitos reais, em especial da sua utilização de acordo com uma ideia de contratualização, sabe? Claro que dentro dos limites da tipicidade prevista, porque eu gosto de dizer que os advogados do lado de cá querem fazer tudo, porque nós trabalhamos com a legalidade ampla. E essa é uma situação muito interessante do dia a dia, de quem está no cartório, porque quem está do lado do balcão, e eu respeito muito todos os colegas, trabalha com o princípio da legalidade estrita. Então a gente quer fazer tudo e vocês não permitem, sabe? Mas assim, não é que vocês não permitem, é o regime jurídico aplicado a vocês que precisa ter exatamente essa construção. Tanto é que há uma alteração na 6.015 aqui para poder fazer a alienação fiduciária em garantia em segundo grau. Se é que a gente pode colocar dessa forma para poder possibilitar o ingresso disso no registro. Se não me engano, é o tópico 47 ou 37 lá na frente do projeto de lei. Mas, assim, muita coisa muda. Muita coisa muda da alienação fiduciária em garantia, não só da alienação fiduciária em garantia, mas também da própria hipoteca, né? Se você for ver, eu posso pontuar alguns dos pontos que nós temos de alteração, e um dos principais pontos da questão da alienação fiduciária em garantia, eu fiz aqui um checklist, é a alienação fiduciária subsequente, como parte da doutrina vem denominando, a questão específica da possibilidade de um termo de quitação especial previsto na lei, fornecido pelo devedor fiduciante. Essa subsequente, professor, só para a gente já fazer a chamada aqui dela, essa subsequente seria essa com condição suspensiva? Exatamente. Já há muito tempo já queriam inserir essa no mercado, né? Até tinha um enunciado que tentava, assim, porque eu não sei como vai ser agora, mas antes a ideia era a seguinte: o cara deu alienação fiduciária ao imóvel e ele, né, não pode mais nem dar em hipoteca, nem dar em segundo grau ali, o imóvel está lá com o credor, né? Ele está com aquele direito expectado ali, né, para pegar de volta. E aí
se imaginava que ele então pudesse fazer um segundo contrato, mas esse contrato estava condicionado a ele quitar o primeiro. E aí a dificuldade toda era imaginar que isso poderia vir para a matrícula, porque nós teríamos então uma alienação fiduciária com condição suspensiva na matrícula, a qual ficaria aguardando a quitação do primeiro contrato. E quando o primeiro contrato fosse quitado, automaticamente surgia aquele novo encaixe da segunda alienação fiduciária, que alguns discutiam que poderia ser um segundo grau, e outros entendiam que seria uma alienação fiduciária de propriedade superveniente, né? Tinha um debate assim. Agora a ideia é oficializar isso, professor? Como tem diferença? É basicamente isso, na verdade. Você vai poder perceber que o registro do contrato a partir da celebração ele passa a ter essa eficácia condicionada à aquisição da propriedade pelo pagamento, de novo. Eu acho que é exatamente essa construção. E você muito bem colocou, e as jornadas de direito civil, que a gente gosta de dizer que é a grande festa dos civilistas, vai ter uma com envio de propostas recentemente. Nós tivemos uma de extrajudicialização recente, vamos ter uma agora de direito civil. E eu participei durante várias vezes da Comissão de Direito das Coisas, e esse tema era recorrente por conta até mesmo de algumas alterações nesse sentido. Só que esbarrava claramente com a ideia do princípio da legalidade, da continuidade dos atos na matrícula, a questão específica de como prospectar uma possível alienação fiduciária, que é a transferência da propriedade em nome do credor, porque essa é a grande característica, né? É que, na verdade, a alienação fiduciária em garantia tem lá, da década de 60, que era para veículos, que veio exatamente no momento, em 97, com aquela ideia da retomada do mercado, se lembra? Do plano Collor. E, de novo, eles estão tentando agora dar uma oxigenada, dizendo que vão criar novas formas ou sistemas de garantia e de acesso. Eu vou ser muito sincero, assim, eu não gosto de repudiar nenhuma tese de pronto, mas a minha maior preocupação por trás de tudo isso, muitas das vezes, é exatamente o cuidado que nós temos que ter com o devedor fiduciante quando ele é parte vulnerável na relação jurídica. Por quê? O que acontece, Salomão? Quando nós estamos falando, muitas das vezes, de alienação fiduciária em garantia, essa sempre foi uma tese minha, por exemplo, sabendo que não se pode, por exemplo, era muitas das vezes você poder pedir a diminuição, por exemplo, da garantia que foi ofertada por uma questão de equidade e justiça, no caso concreto, para a obtenção de novo crédito. Então, por exemplo, se você evoluiu no pagamento, o que seria a cindibilidade da alienação, da cindibilidade da própria alienação? Porque você vai liberando o imóvel aos poucos, e a gente sempre soube que isso não pode. Existe até um juiz, o Bufolin, que, se eu não me engano, ele é do Espírito Santo, ele tem um trabalho lindo sobre hipoteca, e ele já dizia isso, que era a redução proporcional da hipoteca com a sua respectiva quitação. O problema disso no Brasil é que o sistema de amortização de juros e os juros aplicados nessas operações, assim, é galopante. E esse é o grande problema. Assim, é engraçado. Eu gosto de dizer o seguinte. Eu trabalho com o Flávio durante muitos anos, o Flávio Tartucci, ele diz o seguinte: muitas das vezes quem compra algo por alienação fiduciária em garantia é o apaixonado ou o desinformado. Mas, na verdade, eu gosto de dizer que muitos deles são necessitados, porque se não pudessem ter acesso à alienação fiduciária em garantia, não fariam a aquisição da sua primeira casa própria e algo nesse sentido. E é esse que eu fico preocupado. Eu não estou preocupado com um grande investidor que tem que dar 55 propriedades. Por exemplo, pensa numa situação dessa, numa alienação fiduciária subsequente, em tantos imóveis, em vários contratos diferentes, em vários registros pelo Brasil afora. Como é que dá a entrada no acesso desse título? E, assim, eu até entendo que a gente precisaria pensar em negócios ou operações dessa forma para facilitação dos grandes players. Mas essas alterações muitas vezes prejudicam aquele credor que é o mais vulnerável, sabe? O devedor que é mais vulnerável. A lei é feita para executar o pequeno. Eu gosto de dizer, assim, com todo respeito à atividade securitária que nós temos, e eu acredito que nós temos grandes seguradoras, você vê a diferença, por exemplo, de um grande sinistro e de um sinistro pequeno. Como regra geral, os sinistros maiores nos contratos de seguro são quitados sem muita resistência. Naqueles seguros de menor porte, muitas das vezes há uma tendência, eu não vou dizer que são todas as seguradoras, de um pouco mais de resistência em alguns casos, né? Então, o que acontece? Eu acho que o jogo, muitas das vezes, nesse ponto, ele é invertido. Foi com a gente conversando, eu falei, eu não sei como nesse projeto de lei não tem a famosa hipoteca reversa norte-americana. Não sei se você gosta do termo, porque faria parte, por exemplo, de uma realidade
de trazer institutos norte-americanos, porque boa parte do IGG, boa parte do agente que vai criar uma nova pessoa jurídica, você deve ter visto no projeto, que é o agente garantidor, Isso. você rende Que uma importação. a hipoteca reversa, o modo que ela foi apresentada aqui no Brasil, no primeiro momento, foi já tocando na emoção das pessoas, né? Ela dizia assim, o idoso abandonado, que está sem condições, os filhos não cuidam mais, então ele oferta o imóvel ao banco, o banco passa a lhe sustentar pelo final da sua vida, e ao final, olha só, a indução agora de uma punição aos filhos, até ao final, o banco fica com o bem, mas o idoso teve dignidade e os filhos sem herança. Né? Então, a ideia implantada no primeiro momento foi essa, mas não é bem assim a ideia, claro, né, professor? Mas ela é um sistema adotado em outros países, né? Sim. E assim, eu até acredito que em outros países, assim, sendo bastante audacioso, em que as instituições financeiras não são tão fortes, pode ser que, de certa forma, essa hipoteca seja revertida dentro de critérios de valores objetivos que, de certa forma, venha beneficiar aquele idoso. Porque eu gosto muito, assim, da ideia, assim, daqueles filmes norte-americanos, daquele senhorzinho que sai do carro com o andador. É bem realidade mesmo do cara que está lá no Kentucky, porque o filho foi estudar, por exemplo, numa universidade norte-americana e nunca voltou. E ele, de verdade, ele demorou a vida inteira para pagar a hipoteca, porque lá só existe hipoteca. E aí, depois disso, se sente desamparado. O problema disso é que, com certeza, eles não vão utilizar a mesma taxa de juros na aquisição, na inversão da amortização. Então, o que acontece? Eu tenho certeza que eles não vão pagar 3 propriedades da mesma forma que você pagou quando você adquiriu. E essa é a perversidade do sistema, sabe, Saulo? Eu tenho uma frase que, para mim, assim, é muito paradigmática. Eu sou um grande entusiasta da Caixa Econômica Federal. O primeiro apartamento que meu pai pôde comprar, ele fez uso do sistema da Caixa Econômica Federal e para aquisição da aquisição da propriedade imobiliária dele. Mas, por exemplo, eu não consigo entender como é que um banco público pode, muitas das vezes, dar lucro ofertando dinheiro para quem precisa comprar. Ele poderia, muitas das vezes, diminuir a taxa de juros para poder, de certa forma, modular o mercado e puxar os outros bancos privados para baixo, dando um acesso de juros muito melhor. E aí isso é muito mais economia, você gosta desse tema também, e dando mais acessibilidade para aquele quem precisa do que, de certa forma, acumulando riquezas e enfrentando dinheiro dessa forma. É sem fundamento, na verdade, né? Porque o objetivo do sistema financeiro de habitação, quando foi criado, exatamente era ampliar o número de moradias, de residências, de propriedades, porque as pessoas pagavam aluguel naquela época, muito aluguel no Brasil, né? Então se criou o sistema. E no primeiro momento ali, o sistema não atingiu bem a classe mais baixa da galera. Pegou uma classe média alta de cara, depois que veio, né, medindo. Meu pai também, o primeiro imóvel foi financiado pela Caixa. E eu me recordo, eu era pequeno, assim, mas a dificuldade de ele quitar esse imóvel, porque sempre tinha um saldo remanescente, cara. Sempre. Ele pagava tudo e chegava no final, tinha mais não sei quanto para dar, sabe? Era um inferno para quitar o imóvel, né? Era muito ruim. Mas era o que tinha para quem podia adquirir um imóvel. Não era uma coisa fácil comprar imóveis, né? E muitos imóveis ficavam fechados. O pessoal não queria nem alugar, porque tinha medo da lei de locações. Então, o sistema financiava, e é um paradigma interessante, né? A sociedade te cria no momento de, ó, você vai fazer a faculdade, você vai casar, né? Quase napoleônico aqui. Você vai comprar o seu imóvel financiado, e depois você no futuro vai comprar uma casa de campo, uma casa na praia, e aí ao final teus filhos vão partilhar o que sobrou, né? E se você vai se aposentar ainda e vai ter um bom médico que vai cuidar de você. Mais ou menos, esse era o paradigma criado, né? Mas muita coisa mudou. Sim, e você sabe que os valores estão mudando muito, Salomão. Assim, esse é um ponto muito interessante. Essa ideia que tanto você foi construído quanto eu também fui construído tem mudado muito, por exemplo. Hoje em dia, os mais jovens assim começam a fazer cálculos para ver se vale a pena fazer uma alienação, se vale a pena ele locar, se vale a pena ele fazer a utilização de um compartilhamento de infraestrutura. Às vezes, ao invés de ter carro, se mora muito perto, utilizar o Uber. Então, essa ideia de compartilhamento, para mim, é muito boa, quando ela não se torna um sistema perverso. Assim, toda vez que eu vejo perversidade de qualquer tipo de instituto, meu caro Salomão, de verdade, eu começo a bater nele, sabe? E assim, por exemplo,
Eu gostei muito da ideia da própria, mudando um pouco de assunto, mas eu sou um cara aficionado pela ideia da Uber, da ideia do Airbnb. Daí eu faço uso do Airbnb, eu faço uso de sistemas de compartilhamento, mas quando eu vejo muitas das vezes a vulnerabilidade de quem está lá na ponta, por exemplo, do iFood, do motoqueiro que está para cima e para baixo, eu consigo me incomodar um pouco, sabe? E é o que eu vejo nesse PL, muitas das vezes, no 4.188, porque, assim, ele vem com um pacote que muitas das vezes ele é interessantíssimo. Só se a gente se prender na lei na questão da alienação fiduciária em garantia, você vai ver, por exemplo, que no projeto de lei ele coloca que o lance mínimo do segundo leilão, por exemplo, vai ser de 50%. Mas logo depois ele diz o seguinte, olha, mas a obrigação do saldo devedor, da remanescente, continua para o devedor fiduciante. Ah, eu vi. Então ele bate com uma mão e ele assopra com a outra, sabe? Assim, é muito engraçado isso. Ou seja, eles vão botar o imóvel a leilão por um valor menor, que ele vale, mas você vai ficar devendo o resto. Quer dizer, né? Não, e assim, o que eu sempre falo, assim, é que muitas das vezes, assim, para você entender o fiel da justiça, para quem, por exemplo, compra um carro por alienação fiduciária em garantia, não paga a primeira parcela e não devolve o carro, por exemplo, para mim é estelionato. Obter vantagem indevida mediante abuso de confiança. Não sei se você concorda comigo. E daria direito para as instituições financeiras até mesmo entrar com processo crime aqui, não interessa. Mas venhamos e convenhamos, o outro lado também é muito interessante, porque, poxa, você pagou 3 veículos, o carro agora está com 80 mil quilômetros, foi 5 anos depois, você deixou de pagar as últimas 3 parcelas, você vai perder o imóvel, vai dar direito do carro, você vai perder o imóvel, dá direito de execução, o cara vai vender o carro que custava, sei lá, 20 mil por 3 mil, mais as despesas, o cara vai ficar, pagou 3 vai ficar sem carro. E o mais engraçado, Salomão, que o STJ diz que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para veículos e se aplica a teoria do adimplemento substancial para bens imóveis. E, assim, fica essa disparidade entre os dois sistemas, que para mim são idênticos, muitas das vezes, porque ambos envolvem propriedade. Eu gosto muito do tema, assim, eu sou um grande entusiasta e vejo até que, assim, talvez uma possível boa intenção, mas no final das contas, o que eu consigo perceber, quando eles colocaram nesse projeto de lei a possibilidade aí, da alienação fiduciária subsequente ou alienação fiduciária em segundo grau, a possibilidade de execução direta da hipoteca de forma extrajudicial, na verdade, vem dentro de um outro pacote que não está bem claro na lei, para quem sabe, que é exatamente a parte de serviços de gestão especializada de garantias e os agentes garantidores, e isso afeta a atividade, né? E veja, eu estou do lado de cá do balcão mais uma vez, e não há diferença, porque nós estamos sempre juntos, mas isso eu me preocupo muito, porque é do lado de cá que vai dar problema, muito problema. Porque o que acontece? Vamos pensar, por exemplo, nesse serviço de gestão especializada que está na própria lei. Ele vai averbar na matrícula que existe uma garantia nesse sentido. A garantia vai virar um título de crédito que vai poder circular. Eu pergunto, e aí, quem que é o credor desse crédito que foi averbado na matrícula, não por alienação fiduciária em garantia e não por hipoteca? Esse é o problema, meu caro. E aí, tira... Eu não gosto de dizer do monopólio, porque aí tem uma carga negativa que não existe. Da competência. Isso, da competência. O melhor adjetivo que nós temos da competência registrada, de tentar manter o princípio da publicidade, o princípio da continuidade dos atos registrados, que eu particularmente gosto muito dessa ideia, porque é simples. Assim, eu gosto de sempre dizer isso. Você, hoje em dia, quer descobrir qual que é a verdadeira situação do imóvel, vai no cartório de registro de imóveis que você vai descobrir praticamente tudo. É claro que, por exemplo, eu nunca orientaria um cliente meu a comprar um imóvel dispensando as demais certidões por conta do próprio posicionamento do STJ. E até por uma questão de due diligence. Mas eu me sinto muito mais confortável. Agora, eu tenho que ir para outro órgão, outro sistema, ou outro elemento para buscar informação, por exemplo, junto a esse... instituição gestora de garantia, ou seja, o argumento é de desburocratizar, mas você acaba trazendo mais burocracia, porque eu não vou ter que bater mais só no cartório de registro de imóveis, eu vou ter que bater lá na instituição gestora de garantia e falar assim, me diga uma coisa, estou vendo uma anotação na matrícula ali, essa anotação da matrícula daquele crédito está rodando, quem que é o credor? E aí tem aquelas questões, Salomão, que me preocupam muito, como, por exemplo, os fundos de investimento imobiliário.
Nós tivemos um problemaço chinês recentemente dos fundos de investimento imobiliário, que você não sabe quem que é dono, você não sabe qual que é o lastro que tem por trás disso, quais são os credores que estão por trás daquele fundo de investimento. E apesar de estar constando como direito real, por última alteração que nós tivemos pela Lei da Liberdade Econômica no Código Civil, e aí o professor Marco Aurélio Bezerra de Mello já bate nisso também, eu fico, de certa forma, com muito medo dessa parte. E, assim, é isso que eu vejo com todo respeito e carinho aos que estão tomando frente a esse projeto, com um certo receio, porque, na verdade, quem vai regular, quem vai manter o cadastro, quem, de certa forma... E a garantia vai se constituir lá fora, né? Ela só vem noticiada na matrícula. E eu percebi que eles mexeram no princípio da especialidade, porque normalmente o registrador, ao receber a hipoteca ou alienação fiduciária, ele observa alguns itens do contrato. O valor da dívida, a taxa de juros. Então, tem alguns elementos que o registrador tem que... Aliás, isso é da especialidade já da hipoteca desde antes de 1900. E agora eles não, está dispensado. Por quê? Porque isso aqui vai ser feito lá, num outro sistema, e nós só vamos averbar a notícia dessa hipoteca, dessa alienação fiduciária na matrícula, porque ela se constitui fora, né? Não, e deixa eu te contar, ele revoga os artigos que falam do princípio da especialidade, que é fundamental. Isso aí. Ele revoga os artigos que falam exatamente do princípio da especialidade. E assim, para mim, o princípio da especialidade, quando se trata de alienação fiduciária, em especial, é fundamental para que a gente consiga entender a extensão exatamente de qual que é a garantia, quanto tempo de amortização, quais são os critérios utilizados, sabe? E eu fico numa situação assim, até sem jeito de fazer uma crítica menos severa do que essa, sabe? No artigo 6º do projeto, né? O registro, inclusive em cartório, quer dizer que tem outro registro, mas o registro, inclusive em cartório, das garantias previstas, né, será efetuado na forma prevista pela legislação aplicável. As garantias não se aplicam os requisitos legais. Daí ele fala alienação fiduciária e Código Civil. Ele vai lá na 9514, vai no Código Civil, no artigo 1362, o 1424, e ele afasta a especialidade, ou seja, o contrato vem velado, o contrato vem com umas cegas para o registro, e é isso aí. E aí, como é que... Esse é o ponto. E, assim, é essa questão que me preocupa muito. E, assim, eu acredito que a competência do registrador vai ficar simplesmente tolhida na ideia de, assim, quem que é o credor dessa dívida? E, assim, se houver concurso de credores, como é que fica? E se, por exemplo, o credor for um banco internacional? Eu estou tendo uma situação no meu escritório agora, Salomão, que é extraordinária, assim. Uma cliente nossa nos procurou para poder tirar uma foto dela, uma imagem que foi colocada naquele site AliExpress, do grupo Alibaba, não sei se você sabe. Uhum. Ela é uma musa fitness e, assim, pegaram a imagem dela para vender uma roupa lá. E, assim, é ela mesmo, e dá para identificar que é ela, e a roupa que tem a assinatura de uma marca. E aí eu fui tentar, nós íamos notificar extrajudicialmente para retirar do ar aquela publicidade. Pergunta, onde é que fica a sede disso? Eu ia dizer, onde é que tu vai notificar esse pessoal? Não tem. Não tem sede no Brasil. Você não, assim, diz que, na verdade, ele é simplesmente um site que junta pessoas, que está sediado no leste europeu, e quem que colocou a imagem foi um vendedor da China, e você não encontra quem é o credor. Aí eu fico pensando, por exemplo, meu caro Salomão, como é que fica a execução da dívida Procter-Ren, numa dívida condominial nesse sentido? E tudo volta àquele primeiro artigo que eu escrevi com o professor Renato Leal, dizendo o seguinte: quem que eu coloco lá? Deixa até eu falar, o artigo do professor é esse aqui no Migalhas, né? O artigo no Migalhas, né? Artigo cobrança condominial, seus desafios frente à perigosa gestação das medidas provisórias que criam o serviço de gestão especializada de garantias e o título de propriedade imobiliária. Pessoal que está na live aí, a gente tem 160 pessoas agora aqui ao vivo, no Migalhas Edilícias, o artigo do professor César, do professor Renato. Fica a dica de leitura aí, que é ótimo, hein? Sim. E veja que ele, assim, é um pacotão, porque, por exemplo, altera a lei de registros públicos, altera a própria lei do bem de família para poder colocar claro e lídima como a luz do sol, que a alienação fiduciária em garantia agora é uma situação de penhorabilidade, não é? Inclui lá
claramente a possibilidade no finalzinho da 8009/90. Eu Então, vi também uma parte ali que diz os direitos reais de garantia ou constrições, inclusive penhora, arresto, bloqueio, indisponibilidade de qualquer natureza, incidentes sobre o direito real de aquisição do fiduciante, não obsta a consolidação da propriedade no patrimônio do credor. Mas não interessa nada. Passa então por cima de tudo. isso constava lá nas MPs, e aí acho que, de certa forma, nós espero, assim, é uma questão muito humilde minha, falar assim, acho que alguém leu e viu, não, isso não dá, não vai dar certo. Eu fico imaginando, por exemplo, um colega magistrado do trabalho vendo o negócio dele e fala, você está de brincadeira comigo, que eu não vou poder habilitar meu crédito trabalhista, que é um direito social nessa matrícula, porque tem essa garantia aqui. Não, mas essa alteração, e tem muitas outras que a gente precisa compreender bem. A redação do atual PL é muito melhor do que dessas duas MPs, eu tenho que concordar, mas ainda assim tem muitos desafios pela frente. E alguns termos, por exemplo, que na própria MP eu fico com dúvida, sabe? Por exemplo, tem vários pontos aqui que eu fico com dúvidas dos termos que são colocados. Por exemplo, quer ver? Ó, no artigo 7º, que ele diz o seguinte, assim, ó, desde que as operações financeiras vinculadas tenham sido devidamente quitadas, a exoneração das garantias constituídas no âmbito do contrato, que trata o artigo 5º, ocorrerá por meio de resilição. Aí eu fico pensando se o termo resilição foi utilizado aqui por parte da doutrina, de acordo com a professora Maria Helena Diniz, ou por parte da doutrina, porque resilição tem várias formas de interpretação. Para mim é inadimplemento, e vencimento do prazo de vigência do contrato, sabe? Então, tem vários termos, assim, por exemplo, o artigo 8º, os direitos correspondentes às garantias e o produto da execução recebido pela instituição gestora concorrente de contratação do artigo 5 e seus frutos e rendimentos constituem um patrimônio separado e incomunicável. Eu fico perguntando, que direitos decorrentes dessas garantias? Então, tem muita coisa ainda, assim, que a gente precisa tomar um certo cuidado com esse PL, e com todo respeito. Eu, como atuo muito com direito condominial, Salomão, eu acredito que não há coisa melhor do que a boa e velha democracia, sabe? E a ideia das instituições participarem de um processo democrático de debate, sabe? Eu gosto de dizer que a responsabilidade é do síndico, mas as decisões cabem à Assembleia. Então, nós que estamos atuando, muitas das vezes, frente aos institutos, tem o IBDConte, tem a Adnotari, tem vários outros institutos que estão por trás desse projeto, e a gente precisa dialogar melhor, tentar entender melhor esses dispositivos, porque eu sou contra simplesmente a qualquer tipo de negação total, Salomão. Eu acho que negar totalmente tudo, na verdade, é repudiar. Não dá para você negar tudo. Então, eu acho que talvez ter um processo mais participativo e tentar entender exatamente quais seriam essas construções. Mas, infelizmente, assim, para mim, acho que até as mudanças da alienação fiduciária em garantia, ok. Eu acho que até as mudanças do monopólio da Caixa Econômica sobre o penhor, ok. Eu acho que a questão da hipoteca extrajudicial, tudo bem. Mas também achei boa essa da hipoteca extrajudicial. Eu acho que ajuda, né? Acho que vem bem, desde que, claro, ela não seja uma armadilha, né? Sim, mas assim, agora retirar da competência dos cartórios exatamente o princípio da especialidade, para mim fica algo que destoa. E assim, o que a gente pode ter, Salomão? E eu gosto de dizer isso. Assim, eu me lembro que nos anos de 2007, 2006, o mundo quase simplesmente quebrou por conta de especulação imobiliária, e os bancos norte-americanos e os bancos ingleses trabalharam engajado, porque os americanos deram uma hipoteca em cima de hipoteca e não existia, na verdade, uma ideia da continuidade dos atos. E aí você dava 5 vezes o mesmo imóvel em 3 bancos diferentes, na hora da execução, você não sabia que era o credor. O Banco Lehman quebrou assim. E o imóvel nem valia a primeira hipoteca, na verdade, né? Exato. E o que nós estamos fazendo, assim, de certa forma? É um grande risco de importar um sistema que pode, de fato, criar uma bolha não imobiliária. Eu acho que uma bolha creditícia nesse sentido, sabe? E, para mim, os direitos reais é um instituto tão caro, tão especial, tão importante. E a efetividade da garantia é o que dá estabilidade social.
eu gosto de dizer isso e falo assim, qual que é a grande função dos direitos reais? Primeiro, qual que é a grande função do direito? Eu acho que a nossa função como advogados, registradores e assim por diante é a pacificação social, mas a função do direito real e a nossa atividade tão querida é a estabilidade e uma pseudo-segurança jurídica, sabe? E a economicidade por trás dos institutos. Quando você chega e tira a economicidade por trás do instituto, para mim você traz para dentro do sistema uma insegurança jurídica e que, de certa forma, pode gerar instabilidades nessa respectiva construção. E é o que eu não quero. É o que você não quer, é o que de muitas das vezes o investidor não quer. Saber quem que é o credor, como esse crédito está constituído, sabe? Isso para mim é muito importante. Muito, E mas assim, ó, muito. e também tem uma realidade. Eu moro no interior, né? Uma opção de vida. Sou natural de Porto Alegre, mas moro no interior há muitos anos e gosto do interior e estou muito bem realizado no interior. Então, eu lido com o homem do campo. Eu moro na parte urbana, mas eu lido com imóveis rurais do homem do campo. Para o homem do campo, você dizer para ele que o credor é um chinês que ele nunca ouviu falar, ele não vai entender, entendeu? Para ele foi na agência aqui do banco, falou com o gerente, né? Entendeu? Então, se nós olharmos essa evolução dos institutos, ela de certa forma é compreensível com dificuldades para uma parte urbana da sociedade, mas quando ela chega ao interiorzão, ela passa a ser objeto de grandes desavenças, né? Porque você já não sabe mais onde está o quê, onde não está. O imóvel rural em afetação, os institutos criados atingem, de certa forma, uma camada um pouco mais vulnerável, né? O pequeno agricultor. Então, há de se ter esse cuidado também do direito não passar por cima de todas as pessoas que têm, né? Há de se ter um cuidado maior. Eu vi aqui também ele perguntar, fica permitida a extensão da alienação fiduciária, né? A extensão. O que seria essa extensão? São termos que, de certa forma, me deixam bastante complicado. Assim, em situações, em algum snook de bico, de vez em quando, sabe? E o que você está dizendo, para mim, é uma realidade. A gente tem, assim, é uma grande realidade. Assim, meus sócios são de Campo Grande também, né? Eles são daqui do Mato Grosso do Sul. E eles falam assim, César, esqueça, você tem que entender a potência e a força que o agro tem por trás de tudo que acontece por trás do Brasil, sabe? E essa é uma grande realidade. Assim, o agronegócio tem intimamente voltado, muitas das vezes, a sistemas de obtenção de crédito, você sabe disso. Isso. E muitos deles, assim, vários penhores sucessivos, muitas das vezes por conta de questões, por conta da instabilidade, da própria alha por trás dos contratos de safra. E muitas das vezes você pensa que o agricultor está lá com dinheiro no bolso, muito pelo contrário, ele está pagando a garantia anterior para poder, muitas das vezes, comprar a semente para poder voltar e tem que dar o trator como forma de garantia e ele continua na posse do bem por conta da natureza jurídica desse penhor. E ele vai simplesmente, muitas das vezes, não são todos, pagando as dívidas e enrolando dívida, porque a gente sabe da dificuldade que é. Nem todo agricultor tem sistema de irrigação também, né? E, não, é uma loucura. E, assim, eu fico pensando muitas das vezes, assim, e você não tem identificação do credor desse crédito. Você não sabe a extensão dessa garantia, você não sabe a especialização desse crédito na matrícula. Então, todos esses, assim, as questões da alienação fiduciária em garantia, as questões da hipoteca, eu acho, assim, de certa forma, até podemos debater, e eu acho que ok, e coisas que o princípio da especialidade registral e o princípio da legalidade não permitiam, os quais eu respeito e considero muito, né? E isso, por exemplo, estava na minha dissertação de mestrado de muitos anos atrás. Falou assim, ó, me desculpa, mas o direito de superfície não permite superfície em segundo grau sobre elevação, porque não há previsão legal para esse instituto, não é? Mas e aí veio o direito real de laje, de certa forma, para poder tentar solucionar esses problemas. Aí nós reclamávamos tanto da ideia da multipropriedade no Brasil, incluiu-se no Código Civil, entre trancos e barrancos, a multipropriedade, ao qual sempre fui muito favorável. Tá vendo como eu gosto de sistemas de compartilhamento? Eu acho que é muito mais legal você pagar um apartamento durante 2 anos e ter no Brasil a segurança do direito real ao seu lado. Eu acho extraordinário nesse sentido. Mas o problema que nós temos por trás disso tudo aqui é a ideia de que nós não vamos ter o lastro por trás. Isso me deixa bastante preocupado quanto à questão da competência. E isso me deixa muito preocupado.
Que a ideia da hipoteca extrajudicial já acontecia para o sistema financeiro, isso já acontecia, que deixava até na própria mão do credor, né, a execução, ou seja, Sim. é a mesma coisa que colocar raposa para tomar conta do galinheiro, mas ok, eu entendo, foi a opção legislativa nesse sentido, E é mas antiga essa opção, né? Lá, decreto 70, né? Mais antigo, isso, 4380. É. isso. Mas Mas esse é um ponto. agora essa execução vai se assemelhar muito à execução da alienação fiduciária no cartório de registro de imóveis. Sim, E eu sim. também vi que quando tiver mais de um imóvel, a execução pode ser sucessiva ou simultânea, né? Dependendo de como tem aqui. De repente, um registrador vai puxar toda a competência para ele, executar os bens, comunicar o outro, né? Mas Sistemas novos. não, e isso é muito, de certa forma é importante. E assim, isso para mim, eu acho que é importante até mesmo pela ideia da segurança jurídica que a atividade precisa. Como eu repito isso, eu acho que isso é muito importante. É tão complexo o sistema notarial e registral brasileiro por conta das suas regionalidades, por conta das suas procuradorias, das suas corregedorias específicas, e cada estado trabalha de um jeito, e uma uniformização federal, muitas das vezes, ajuda muito. O CNJ cumpre esse papel, eu concordo, e algumas vezes até extrapolando um pouquinho a competência dele em alguns temas, mas se não for CNJ, vai ser quem, né? Para poder Isso, resolver é. algumas questões. Mas, para mim, ok, por exemplo, chamar a competência, se a hipoteca foi ofertada em 3, 4 cartórios ao mesmo tempo, se existe concurso de credores, muitas das vezes, como esses credores serão cientificados. Eu acho que quanto o procedimento estiver mais claro para a atividade, mais segurança jurídica nós temos. Mas me parece que esses são alguns pontos, muitas das vezes, que são positivos da lei. Mas, e aí, E vendo... essa alteração, eu vi uma alteração também na lei do bem de família, na 8.009, né? Então, Sim, torna-se uma exceção dali a execução do imóvel oferecido como garantia real, independentemente da obrigação garantida. Quer dizer, não precisa nem ser ver o imóvel para construir o imóvel, para comprar a casa, independente da obrigação garantida, ou da destinação dos recursos obtidos, mesmo dívida de terceiro. olha só. Ele bate de frente com a moradia aqui, né? Sim, Quebra sim. tudo, né? Esse é um ponto assim interessantíssimo, porque assim, é, o bem de família assim já tem tantas exceções e assim a gente tenta lutar exatamente pelo direito fundamental de moradia e tentar muitas das vezes trabalhar a questão específica por trás do mínimo existencial que é tão caro para o professor Fachin, que eu particularmente gosto muito das obras dele desde muito tempo. Mas talvez seja por conta da minha formação de vida, professor Salomão. A gente, muitas das vezes, não vem de família abastada e a gente acaba colocando isso no papel porque essas são as minhas experiências de vida. Ok, querem mexer com grandes empreendedores porque vão ofertar, por exemplo, 50 imóveis ao mesmo tempo, ter concurso de credores, ok. Mas para que mexer com a lei do bem de família? Então, não é bem esse o objetivo da alteração legislativa, sabe? Exato, isso aqui é um jabuti dentro do projeto de lei, porque se o objetivo era liberar o sistema financeiro para o grande empreendedor ter mais velocidade nos seus negócios, vai lá na lei do bem de família, que é, às vezes é o patrimônio único do cara, patrimônio mínimo existencial, chega lá, ó, tu vai perder se tu der o teu em garantia, independente de onde vai o recurso, independente se tu foi avalizar um filho, né, hipotecar para um filho, cara, tu vai perder, tá? Não, O e seu você bem de sabe família que vai dançar. toda vez que eu falo sobre isso, né, é engraçado. Eu entendo como o bem de família, assim, junto com a ideia da conjugação da palavra domus, que vem. Tem duas traduções diferentes. Se você for buscar do latim, domus tem essa natureza jurídica de residência. Mas não sei se você é um homem religioso, se você for ler a Bíblia, por exemplo, a palavra domus aparece várias vezes, né? E domus, para o hebraico e para o aramaico, na verdade, se chama lugar sagrado, sabe? E assim, para mim, a nossa residência, a nossa garantia é um lugar de culto aos antepassados, de culto à liberdade de moradia. Então, para mim, a questão do mínimo existencial é uma questão para mim que eu acabo defendendo com unhas e dentes. Fico um pouco Até naquele preocupado. livro A Cidade Antiga,
quando se fala muito da propriedade, no sentido de que finalmente o homem teria propriedade sobre o solo, é porque no lar se enterravam os familiares e aquele local, então, sagrado, onde eram enterrados, passava a ter a propriedade mesmo da família em respeito aos antepassados, a esse culto familiar. Então, na verdade, a propriedade ela tem essa vinculação também religiosa e cultural, né? Porque eu enterro aqui o meu familiar e aqui eu passo a cultuá-lo, que há uma lembrança disso. Até na Bíblia, pegando agora a Bíblia, Abraão, para enterrar Sara, teve que comprar um lugar, né, para conseguir enterrá-la em um local específico, e depois foram enterrados outros, até que ele foi trazido depois para lá, exatamente, porque é um local sagrado. Então, as terras eram comuns, pastoreio era comum, mas quando se enterrava um familiar, aquilo passava a ser uma propriedade. Então, o bem de família vem muito daí, dessa ideia de mínimo existencial, de cultuar aquela história da família, de ter tudo isso num perfeito local. E agora, o projeto de lei, que era para grandes empreendedores, vai lá e atinge, né, como uma bomba o bem de família, dizendo que tu pode perder por qualquer dívida. E você E acho sabe que não é que... garantia real. Não, e você sabe que quando o professor Eric Frederic Ganstramp, que participou da minha banca de doutorado, quando eu estava defendendo minha tese, ele falou assim: César, vai lá nas institutas e dá uma olhadinha de qual que é a origem ou qual é o fundamento dos direitos reais, né? E aí o César foi, porque tem que ir atrás, o colega participou da banca de qualificação, né? E aí eu fui ver que em Roma, de verdade, não existia a distinção entre direitos reais e direitos pessoais. Na verdade, é que você tinha dois tipos de ações, ou seja, os direitos reais nascem exatamente de opções de demandas, que era uma demanda ex persona, ou seja, contra uma pessoa, ou uma ação que era contra uma instituição. E olha que interessante isso, sabe? Eu gosto de falar sempre isso. As instituições romanas sempre foram duas, que era família e propriedade. Por isso que, assim, toda a formalidade por trás do direito de família, de publicidade, muitas das vezes dos requisitos solenes de constituição, é que em determinado momento se decidiu falar assim, olha, família não tem essa mesma natureza jurídica, e aí nós tivemos as ações ex ré e as ações em razões da coisa ou em razão de, e nós tivemos aí as ações ex persona, e aí se consolida a distinção entre o direito real e o direito pessoal no sistema romano-germânico que a gente conhece. Mas, assim, eu acho que a ideia da família e da propriedade a gente não consegue muitas das vezes desassociar elas em alguns momentos, claro, com todas o respeito, por exemplo. Eu sempre, quando posso, eu falo isso. Vejam como a propriedade está para o casamento, como a união estável está para a posse. As duas são Eu sempre situações... falo isso também. É, é. Eu falo que as duas são situações de fato protegidas pelo direito e as duas são altamente solenes e assim. Então você consegue entender lá no passado o motivo pelo qual nós temos. E assim, é muito importante a gente buscar, eu vejo que você tem livros fabulosos aí, o Ponte está ali no fundo, entender exatamente a construção por trás dos institutos, para a gente poder, de Muito certa forma, importante. Nossa, poder esse construir. aqui é até o atualizado, né? Mas eu tenho o capa branca, eu chamo capa branca é o Borsoi, né? Eu tenho aqui do lado que eu consegui comprar. Sim. Mas o Pontes traz muito bem os institutos. A história do instituto permite ao aluno compreender melhor a sua estrutura e função. Zabob agora, né? Estrutura e função. Né? Mas se você pega a história do Instituto, né, professor? Vai lá em Roma, como o professor foi, para ver onde surgem os direitos reais, aonde começa a aparecer, começa a ficar mais claro para o aluno do que você chegar e jogar no colo dele, ó, enfiteuse é isso, né? Enfiteuse. Não, eu assim, é engraçado, né? Ninguém mais fala de enfiteuse, mas existem muitas por aí, e o direito de superfície também. Eu gosto desse termo, me desculpem, mas nós falamos de direitos reais de gozo e fruição, mas a enfiteuse saiu do sistema por um motivo clássico, assim, por uma reconstrução da própria ideia da forma de utilização da propriedade, do senhorio e da sua forma de ocupação por trás de um contrato importantíssimo, que foi minha dissertação de mestrado. Mas o que eu acho que é importante, Salomão, a gente colocar aqui, é dizer que eu não refuto o projeto de lei inteiro, muito pelo contrário, eu acho que, na verdade, ele tem coisas importantes na sua respectiva construção, eu acho que esse é um ponto central e eu acho que esse é um ponto de muito debate, importantíssimo para nós, mas que a gente precisa tomar um certo cuidado porque parece que nós temos temas que vão se embaralhando, sabe? São muitos temas por trás de um único projeto de lei
e a gente precisaria pensar um pouco mais. Eu acho que se tivesse um projeto destacado para as questões desses serviços de gestão especializada e um outro projeto específico para mexer na alienação nos demais direitos reais, alienação fiduciária em garantia, penhor e hipoteca, eu acho que a gente teria um debate assim um pouco mais pontual, um pouco mais focado, e a gente conseguiria debater assim individualmente cada questão, que são todos temas caríssimos para mim, segundo o meu humilde ver, e são todos os temas que a gente precisa refletir bastante, porque vai ter impacto na sociedade, sabe? E o impacto vai ser gigantesco. E a nossa função como operadores do direito, como detentores do conhecimento e detentores da informação, é tentar contribuir para uma sociedade melhor e tentar trazer o que o jurisdicionado nos pede, que é segurança jurídica e estabilidade social. Ainda que isso seja uma coisa difícil, meu amigo, e ainda que isso seja, na verdade, um grande desafio, né? É um desafio, mas na verdade ele ainda se mantém como um desafio porque nós brigamos por ele. Se nós entregarmos a toalha, daí acabou tudo, né? O Não, sistema toma conta. assim, eu vi um dos colegas falando que, citando um professor no Santa Cruz aqui, assim, eu sou simpático do direito empresarial, sabe, Salomão? E assim, não vejo Sim, problema nenhum. Eu sou um dos homens que acredito muito na livre iniciativa. Eu sou um dos também. homens que acredito que, eu vejo pela sua história, pelo seu trajeto, eu acredito que a economia tem que girar, eu acredito que nós temos que ter novas formas de construção de pessoas jurídicas. Eu acho que a família vai se pejotizar por conta dos problemas pandêmicos que nós tivemos, principalmente nas Nossa. grandes cidades, por conta da ruína que nós estamos tendo, por conta dos regimes seletistas, por conta de teletrabalho. Muitas pessoas saíram para a informalidade, estão criando MEIs, olha que coisa boa, criando novas formas de organizações societárias. Eu brinco agora, meu caro Salomão, que quando eu me divorciar da minha esposa, claro que eu não quero que isso aconteça, mas eu tenho que dissolver duas sociedades ao mesmo tempo, ao qual nós somos sócios. Então não vai ser só um divórcio, eu vou ter que ter solução de duas sociedades empresárias. Eu acho assim. É cada vez mais difícil se divorciar nesse país, né? Sim, é que na verdade a gente vai tendo que se reinventar para poder fazer aquilo que nos faz levantar todo dia de manhã, que é pagar boleto, sabe? Então, Isso aí, isso aí. tem muito boleto para pagar e a gente precisa criar novas formas de solução. E eu acredito que esse é um tema muito interessante e muito importante. Eu acho que o acesso ao crédito mudou a nossa vida, mudou a sua vida, pelo que você falou, mudou a minha vida. Nossos pais passaram por isso. A lei do inquilinato, né, que era uma lei que, em tese, era protetiva para o inquilino, por isso que recebeu a lei do inquilinato, Uhum. ela simplesmente não deixou de ser um contrato fundamental e importantíssimo, mas ela ficou um pouco de lado quando nós começamos com a alienação fiduciária em garantia. Então, você vê o impacto que a lei teve para o sistema imobiliário. E eu acho que criar novas fórmulas ou novas soluções, desde que, de certa forma, mantenha-se a segurança jurídica por trás dessas operações, para mim, ótimo. Agora, me preocupa muito quando, como eu bem disse, nós colocamos os vulneráveis em condição de vulnerabilidade maior do que o direito. O jogo jogado pelos grandes tem que ter regras próprias, claro, né? Agora, o pequeno não pode receber o mesmo tratamento. Tá? Uma coisa é, né, as empresas no mercado voraz precisando de legislação mais libertária e, ao mesmo tempo, correndo o seu risco. Outra coisa é o pequeno pai de família que não sabe de uma alteração legal e vai lá e, quando vê, vai passar a velhice da miséria, né? Há de ter um cuidado em saber quais regras devem primar por quais jogos, né? É muito diferente você analisar um pai de família, principalmente se for um servidor público, do empresário. O modo de pensar é diferente, o modo de enxergar o risco e a segurança é diferente. Então, ter a mesma regra para jogos diferentes é complicado. Tem que se ter cautela aqui. Não. Professor, só para lhe dizer que o Instagram já me notificou que eu só tenho mais 1 minuto e 10 segundos. Então, nós vamos ter que finalizar agora. Mas eu queria fazer mais lives com o professor sobre direitos reais, principalmente e também sobre o direito das coisas. Posse, acho que posse é um tema muito legal que a gente poderia também trazer e outros, né? Se o professor aceitar o desafio, mais para frente a gente realizar novas lives, porque eu vi que os alunos gostaram muito aqui. Eu fico feliz pelo convite, Salomão, e assim, de verdade, foi uma grande felicidade. Eu falo que pessoas do bem se juntam com pessoas do bem, e a Tatiana simplesmente
fez essa gentileza e eu tenho certeza que a gente vai poder se encontrar mais vezes, meu caro, e poder conversar bastante. É muito bom falar com quem sabe, com quem estuda, com quem escreve com responsabilidade e de verdade que quem está interessado em trazer os temas. E o mais importante, fazer com que o jurisdicionado, fazer com que a pessoa que mais precise tenha esclarecimento e que, de certa forma, entenda exatamente como que o jogo está sendo jogado. Obrigado, meu cara. Obrigado pelo convite de coração. Eu que agradeço. Obrigado, professora. A todo mundo também o nosso abraço, o nosso carinho. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um ótimo dia de trabalho a todos.